Boa noite, pessoal. Estamos dando início ao nosso culto de quarta-feira online. Estamos reunidos dessa maneira, todo mundo já sabe, porque estão proibidas as reuniões com mais de 100 pessoas ou reuniões nas igrejas em geral. Então nós vamos começar, nós estamos estudando a Bíblia, estamos estudando sobre a igreja. Estamos na parte 7 já. Falamos sobre as práticas da igreja, sobre a Bíblia como o centro, o fundamento da igreja. Também falamos sobre a questão do culto. E na questão do culto nós já estamos agora falando a respeito do louvor. Nós vamos falar hoje sobre isso, talvez semana que vem mais um pouco. E assim a gente vai seguindo com o nosso estudo, ok? Mas eu convido você a baixar sua cabeça e vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para o nosso estudo, ok? Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas nesse estudo bíblico. Pai, abençoa cada uma das pessoas que estão assistindo agora ou que estão assistindo mais tarde, depois que já estiver postado na internet esse estudo. Edifica, Deus, as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. A ideia de estudarmos a igreja dessa maneira é nós descobrirmos a maneira bíblica de uma igreja que é verdadeiramente cristã em agir, em ter as suas atividades. E nós vimos que o culto é a atividade principal da igreja. Uma igreja verdadeiramente bíblica, verdadeiramente cristã, ela tem cultos a Deus. Então a gente está estudando essa questão. E hoje nós vamos falar sobre a arte na igreja. A arte que na igreja pode ter N expressões, como a pintura, a escultura, teatro, literatura. E a arte ela é usada através dos talentos que são dados às pessoas. Por meio da arte, os cristãos apresentam a Deus aos seus irmãos da fé e também apresentam as pessoas do mundo de forma tocante, original e criativa. Então nós temos que a pessoa que usa a arte dentro do cristianismo, dentro da igreja, ele passa as percepções acerca de Deus, as percepções acerca da palavra de Deus e também as percepções acerca da obra de Deus. Então essa é a manifestação da arte dentro da igreja, ela vai alcançar essas 3 percepções que nós temos aí. Você vai falar? É interessante quando a gente fala da obra de Deus, a gente tem a ideia da música na vida do cristão, sempre no contexto da igreja, ou de músicas evangelísticas, e com certeza esse é um lado muito forte, muito importante. Mas quando fala da obra de Deus, isso inclui muito, por exemplo, um músico cristão fazendo uma poesia, uma música sobre a natureza, até uma música romântica, óbvio que dentro de contextos bíblicos, dentro de tudo que a gente vai ver, das normas que Deus coloca em termos da arte feita pelo cristão, mas isso não é somente uma música cristã no sentido de louvor a Deus, de louvor ou músicas congregacionais de igreja.
Isso é muito mais amplo quando a gente olha num contexto mais geral. Eu gostaria de passar para você um pouco de história a respeito da arte. A arte sempre foi uma aliada da igreja, do cristianismo, desde muito tempo, né? E nós podemos, através de pesquisa, ver que arqueólogos encontraram, por exemplo, nas catacumbas de Roma, que é um cemitério gigantesco, pinturas que datam do século II e século IV, que ilustram momentos da vida da igreja. Então a gente com isso tem a informação que na igreja do século II, século III e IV, as pessoas já faziam ilustrações a respeito do culto. Por exemplo, temos ali nas catacumbas de Roma, temos ilustração de batismos, de ceia do Senhor, ilustrações bíblicas do bom pastor, a respeito da pomba que Noé soltou e que volta com o ramo de oliveira. Temos também a ilustração de uma pessoa sendo salva, voltando para os caminhos de Deus ou indo para os caminhos de Deus. E apesar dessas expressões artísticas serem usadas sempre pela igreja, nós temos que, não tem como, a gente tem que dar um destaque para a música. A música é a expressão cultural mais forte, né? A música é central na vida das pessoas, todos nós gostamos de música, cada um tem um gosto por um estilo, mas todos nós temos essa coisa com a música, e na vida da igreja não é diferente. Como nós somos a igreja, quando nós nos convertemos e vamos a Cristo, a gente leva esse nosso apreço, essa nossa vontade ou esse nosso gosto da música também para dentro da igreja. E aí, através da música, a igreja se proclama os atributos de Deus e também se anuncia os grandes feitos de Deus, os feitos maravilhosos de Deus. A gente encontra isso inclusive na Bíblia. Os salmos, que são cânticos, expressam muito essa questão. Por isso que a música ela tem um lugar importante no culto. Ela tem um lugar muito importante no culto. E a gente pode encontrar no Novo Testamento alguns textos que falam dessa questão da música ser compartilhada ou esse tipo de coisa assim. Se você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, Efésios 5, a partir, ou o verso 19, olha, dá uma olhada aí, Efésios 5,19, Paulo vem falando, vamos pegar o 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora o 19 diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então nós temos aí uma referência muito clara a respeito da música, dentro de um contexto da comunhão da igreja, dentro de um contexto do convívio das pessoas, e a gente pode dizer que isso é dentro de um culto também. A música vem e ela faz com que nós tenhamos uma comunhão uns com os outros, porque todos ao mesmo tempo entoam aquela mensagem, aquela informação juntos. Isso traz comunhão para a igreja. Mas eu queria também trazer aqui mais alguns argumentos a respeito da música e a respeito da arte em geral, vamos dizer assim. Serve para outros tipos de arte, para que essa arte, incluindo música, pintura, etc., possa ser usado na igreja de maneira correta, de maneira aceitável a Deus, de maneira bíblica. Ela precisa trazer algumas características que são importantes. E eu queria destacar com vocês 3 dessas características que são importantes. Primeiro, eu queria falar da excelência. A arte precisa ser feita na igreja com excelência. O que significa isso? Que ela deve ser feita com a demonstração de que existe talento para o que está sendo apresentado. A ideia é que se você vai fazer, se você vai cantar, se você vai tocar, se você vai fazer alguma coisa, você tem que saber o que está fazendo e fazer bem feito. Existe uma ideia muito forte quando a gente fala disso, de música no contexto da igreja, que as pessoas sempre falam que o que mais importa é o coração. O importante é o seu coração quando você está fazendo
quando você está tocando ou cantando, seja que for na igreja. Mas muitas vezes essa ideia ou esse argumento é usado para justificar uma falta de prática, uma falta de interesse para fazer um bom trabalho, para se dedicar mesmo, para estudar, para treinar, ensaiar aquela música ou aquela canção. Mas o que a gente entende é que a excelência é um reflexo do seu coração. A gente não ensaia na situação da nossa igreja. A gente tem os nossos ensaios, a gente ensaia bastante até. A gente não ensaia para encher o nosso próprio ego. A gente ensaia para fazer um bom trabalho e isso é um reflexo do nosso coração. Então você falar que você faz aquilo para Deus e não ensaiar é um trabalho mal feito para Deus. Então a excelência ela é essencial, ou pelo menos a busca da excelência é essencial para um grupo, para um cantor, para um músico dentro do contexto da igreja. Não pode simplesmente falar que é para Deus e daí fazer de qualquer jeito. Não é assim que funciona. É para Deus. Isso é importante. Também eu queria destacar aqui a legitimidade. O que seria legitimidade? Significa que o material que você vai usar na arte, ele precisa ser um conteúdo legalmente adquirido, com autorização do autor, quando for o caso. E você tem que fazer dando os créditos daquela obra para a pessoa que na verdade produziu. Você não pode prestar um culto a Deus fazendo plágios. Essas semanas atrás houve uma grande discussão na internet a respeito de livros em PDF, porque existem milhares de livros em PDF na internet ilegalmente postados e infelizmente muita gente ainda justifica essa questão dizendo que já que está na internet eu posso usar. Não é bem assim. Isso está lá de maneira ilegal, algumas pessoas já foram até processadas por isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A expressão de louvor e adoração a Deus através da arte precisa ser excelente e também tem que ser legítima. Mas principalmente, eu queria destacar, ela tem que ser verdadeira. A veracidade é uma qualidade importante que a gente precisa observar. Significa o seguinte, que toda obra artística que vai ser apresentada, toda obra artística que seja apresentada dentro de um contexto de evangelização ou de apresentação na igreja, ela deve ter a verdade bíblica de maneira inquestionável. Nós não podemos, por causa da beleza da música, por causa da beleza da harmonia, ou por causa dessas questões, colocarmos música na igreja ou fazer arte na igreja que promova crença, ideia ou qualquer tipo de filosofia mundana ou humana. É aquela velha história que a gente acaba vendo sempre, isso não muda. Se é bonitinho, põe lá. E aí você vê absurdos como alguém compor uma música, compor é só uma maneira de dizer, que ela faz um arranjo qualquer musical e coloca uma frase assim, eu te amo, Jesus. Tem Jesus, então é boa. E aí ele repete 150 vezes, eu amo Jesus. Isso é ridículo. Isso não é verdadeiro. Você tem que, se você está cantando, se você está tocando ou fazendo qualquer outra arte dentro do contexto da igreja, você tem que transmitir a mensagem do Evangelho, porque Cristo é o centro de toda a mensagem. Então você tem que passar o plano de salvação, você tem que passar aquela verdade de maneira bem clara. E a gente precisa entender isso. A gente não pode prejudicar a adoração com Deus fazendo coisas mal feitas, nem passando ridículo ou proclamando mentiras. Então nós temos um universo gigantesco de músicas evangélicas, não, na verdade não são, mas é um universo enorme de músicas de falsa adoração. Músicas que exaltam o homem e não Jesus, exaltam as conquistas materiais e não Jesus. Então isso não serve como uma adoração. Então nós precisamos de excelência, legitimidade e veracidade quando a gente vai trabalhar na questão da arte na igreja e na música quando se refere ao culto.
Vamos falar um pouco o louvor na prática. Na igreja, o louvor deve ter ordem e moderação. Você não pode pegar todos os domingos na sua igreja e colocar uma banda de rock metal para fazer a introdução do culto mas eles estão cantando uma música evangélica. Não é bem assim. Existe equilíbrio, a gente tem que ordem e moderação. Eu não estou falando que não pode usar instrumentos na igreja. Eu acho que todo tipo de instrumento é aceitável e pode ser qualquer instrumento, desde que seja usado com equilíbrio e de maneira apropriada ao culto que está se prestando a Deus. Muitas vezes quando a gente está escolhendo as músicas que a gente vai cantar, ou montando o repertório da nossa igreja, também vem aquela ideia ou aquela conversa de mas essa música de fato é cristã, essa música de fato tem verdades, essa música ela não ela é fácil de cantar, ou seja o que for, ela está dentro das ideias ou das normas, vamos dizer, que a gente tem para escolher uma música. Mas existe sim a diferença entre as músicas que servem mais para uma apresentação, ou para uma banda, ou para um contexto mais evangelístico, e as músicas congregacionais, as músicas que nós vamos cantar na igreja e com a igreja. Quando você pensa em músicas para cantar dentro do culto, no domingo ou na quarta, seja quando for, tem que ser uma música que, primeiro, que a igreja vai conseguir cantar. É muito complicado, às vezes você visita outras igrejas, ou a gente mesmo comete esse erro às vezes, de querer colocar instrumentos diferentes e fazer arranjos diferentes, e isso em si não é um problema, mas às vezes a gente está numa busca tão intensa, às vezes, de fazer uma grande obra musical, que a gente dificulta a música a ponto que a igreja não consegue nem cantar. A gente vê isso também às vezes, especificamente com vocalistas, por exemplo, aonde às vezes a gente faz uma separação de vozes, um contralto, um tenor, e isso é bem legal, isso incrementa a música. Só que às vezes é tanta divisão de vozes, a primeira voz fica lá no fundo e a igreja não sabe o que cantar na hora e se perde todo, e a igreja fica assistindo uma apresentação musical. E esse não é o objetivo da música no culto, que é o que a gente está falando. Existe a música cristã de um modo mais amplo, mas existe a música congregacional para se cantar no culto. E essa pode ter outros arranjos musicais, pode ter inúmeros instrumentos, qualquer um que for, mas o foco não pode ser perdido, que o objetivo é para a igreja cantar, e se a igreja não consegue cantar ou tem muita dificuldade, talvez está na hora de você repensar o estilo, repensar o instrumento e simplificar aquela música ou aquele arranjo para facilitar para a igreja. Existem muitas variações de forma, de estilo, porque nós temos muitas culturas, né? Um culto pode acontecer no Brasil, pode acontecer no Japão, pode acontecer na África, pode acontecer em muitos lugares. Então, dependendo da cultura do povo, a liturgia vai se acomodar dentro da cultura, dentro daquela etnia que está reunida ali. E a gente precisa pensar muito nisso. Apesar dessa grande quantidade de variação cultural, a gente não pode trabalhar desordem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Acho que é bem difícil muitas vezes a gente tentar achar esse equilíbrio, né? Porque uma coisa que eu tenho enfrentado bastante no contexto da música na igreja é realmente isso, a questão da cultura, ou a questão que nós somos aqui uma igreja no Brasil, uma igreja de brasileiros. E o Brasil tem o seu estilo musical, né? Ele tem não só mas ele tem vários estilos próprios do Brasil. E eu acho que existem vários extremos de como a gente lida com isso na igreja, né? Algumas pessoas falam assim, não pode ter nada de estilo brasileiro na música dentro da igreja. Então a gente não pode tocar um samba, a gente não pode tocar uma bossa nova, um MPB, um axé, um forró, um pagode, ou aí que for, nenhum desses. Existem outros que falam, não, a gente pode tudo isso e faz até uma escola de samba na igreja. E aí a gente entraria naquele problema da música congregacional. Mas
Quando a gente para e pensa, tanto na nossa igreja aqui em São José do Rio Preto, a gente tem sim momentos que a gente toca uma bossa nova, um MPB, ou pelo menos a gente tenta tocar às vezes. E se a igreja está cantando e se a música está sendo executada de uma forma com ordem, e não tem nenhum problema em você colocar certos estilos da cultura. Isso às vezes é até bom. Mas é tudo com o equilíbrio da ordem, com a cultura e sendo congregacional para a igreja conseguir cantar. Isso não vai significar que tudo da cultura é aplicado à música na igreja, né? A gente vê hoje muita histeria, muita desordem, muita gritaria, descontrole emocional. As igrejas modernas, as igrejas contemporâneas agora dos nossos dias, fazem muita confusão com isso, né? Existe um conceito que eu tenho que arrepiar no culto. O culto, hoje eu não senti nada, a música não mexeu comigo. A música é um louvor a Deus, ainda que as nossas emoções entrem muito nisso, não é nesse sentido que eu tenho que me envolver perdendo consciência, não funciona desse jeito. O que acontece muito nesse meio, com essas histerias, essa loucura, é que as pessoas na verdade estão disputando a aparência da sua comunhão com Deus. Eles querem mostrar quem é mais crente, quem é menos crente, e na verdade isso tudo é carnalidade. Muitas dessas expressões exageradas, essa coisa louca que anda acontecendo por aí, tudo isso é disputa entre os crentes. Isso é carnalidade, isso ridiculariza o povo de Deus, ridiculariza o próprio Deus, afasta as pessoas da igreja, porque muita gente olha para isso, aquele monte de povo girando, pulando, sacudindo, aquele monte de coisa. Isso não é igreja, isso não é louvor, isso não é para Deus, isso aí é só gente querendo aparecer, gente perdendo a noção, perdendo o sentido, entrando em êxtase dentro do culto e fazendo esse tipo de coisa. Se a gente olha para a Bíblia, dá uma olhada aí, Isaías capítulo 6, Isaías está diante do trono de Deus e ele tem uma visão assim muito espetacular. Hoje, nessas igrejas modernas, esse troço ia virar uma loucura, ia ser um reteté miserável. Mas olha o que acontece quando um cristão autêntico está diante de Deus com intensidade. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor assentado no trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha a reação da pessoa que está diante de Deus. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. A reação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus diante de Deus, é a consciência do seu pecado, é a consciência da sua pequenez diante de um Deus santo, e aí a pessoa se treme e teme aquele momento, e ela se diminui. Então essa é a nossa postura num culto, quando nós estamos diante de Deus e expressando o nosso louvor, a nossa adoração nas canções, nós estamos dizendo assim, o Senhor é santo e eu sou impuro, o Senhor é maravilhoso e eu não sou, o Senhor é o Salvador e eu sou aquele que precisa da tua salvação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as manifestações no culto. E aí a gente tem em Gênesis 28, em Jó 42, Ezequiel capítulo 1, nós temos a maneira correta em que uma pessoa deve se comportar no momento, na hora da sua adoração com Deus no culto. É com ordem, com decência, com respeito, com reverência, com temor, porque o Deus Santo está naquele lugar.
É o Deus Santo que está naquele lugar. E nós todos somos pecadores. E como pecadores, nós temos a ousadia, em nome de Jesus, de entrar diante de Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor é santo. Se você reparar no que nós lemos aqui de Isaías, aqueles serafins que estavam dizendo santo, 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 eles não diziam para Deus. Olha o que diz o verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Eles nem olhavam para Deus, eles não falavam com Deus. Deus é tão santo que os serafins que vivem em volta do seu trono não o louvam diretamente. Eles falam uns aos outros que ele é santo. Ele é santo. Você entende, serafim? Aí o outro serafim diz: eu entendo, ele é santo. Mas eles não falam com ele. Então, como que nós queremos ter momentos de louvor nas nossas igrejas, fazendo uma balbúrdia maluca, sem sentido, com músicas totalmente antropológicas, voltadas para o homem e para os seus direitos e aquele tipo de coisa? Isso não é louvor a Deus, isso nunca foi. A preocupação de um crente deve ser adorar a Deus conforme está na palavra de Deus. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus é lá no finzinho da Bíblia, capítulo 12. Olha o que diz aí os versos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós temos que servir a Deus, nós temos que prestar culto a Deus em serviço a Ele, de maneira que Ele se agrade, com reverência e santo temor. Então, apesar do universo enorme de músicas, de estilos e tudo, o mais importante é que diante de Deus, na hora da música, nós estejamos de verdade adorando o Senhor, enxergando que nós somos pecadores, que nós não somos nada diante desse Deus maravilhoso, mas nós estamos ali em nome de Jesus, por causa que fomos salvos por Cristo e fomos levados para o reino da luz dele. Nós temos essa oportunidade, esse privilégio de adorar a Deus com as nossas músicas. Então, cristão, né? Eu acho que... Sim, na nossa igreja, especificamente aqui na IBSU, quando a gente fala dos hinos, a gente decidiu usar o cantor cristão. Não foi por nenhum motivo assim, porque o cantor cristão é melhor, ou é só uma questão de organização. Para você saber assim, eles estão cantando um hino aqui, onde que eu vou achar a letra desse hino? Porque existem alguns hinos que tem várias versões, no cantor é de um jeito, no inário de outro, na harpa é de outro. Então, só por uma questão de organização, a gente decidiu usar o cantor cristão. Se bem que tem alguns hinos que não tem no cantor cristão. E daí sim, aí a gente vai para a harpa ou para o inário, ou seja onde for. Por exemplo, se não me engano, o Grandioso És Tu, o Vaso Novo, são alguns hinos que não tem no cantor cristão, mas tem na harpa. Então a gente canta eles ainda, sem problema nenhum, com aquela letra. Mas se tem algum que tem mais de uma versão, a gente, por opção só, a gente decidiu usar o cantor cristão. Mas, de novo, não é por uma questão de um ser melhor do que o outro ou nada nesse aspecto. A igreja, ela é composta de pessoas de diversas idades, origens, formação acadêmica. Então é necessário que a liturgia que a igreja utiliza seja equilibrada para que todos se encaixem nela, que seja de maneira adequada, né? Por exemplo, o evangelho no Brasil foi trazido acompanhado de uma tradição muito forte que negava, por exemplo, a liberdade de bater palmas. Eu fui criado assim, numa igreja que era proibido bater palma, né? E corinhos nem pensar, nos cultos só podiam cantar hinos. E durante muitos anos muita gente foi discriminada por causa dessa tradição que não tem nada a ver com Bíblia, e impediu que pessoas
que são brasileiros, que tinham o seu ritmo, o seu gosto musical, pudessem produzir músicas para a igreja. Isso foi um problema, né? O que se entendia naquela época era que os cânticos dos hinos eram sagrados, eram inspirados. Existia um erro de pensamento na igreja dos anos 50, 60, 70, e vou falar dentro da minha existência 60 e 70, existia um erro de que tudo que era cantado na igreja e que não era hinos, era do mundo, era secular, não podia. Bateria, nem pensar. Era do capeta a bateria. Uma coisa horrível. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia nunca proibiu ninguém de bater palma, nenhum tipo de condenação a respeito disso, né? Claro que a gente não pode também fazer uma anarquia de palmas na igreja. Inclusive, aqui vai uma dica, né, para quem gosta de bater palma, você precisa bater palma também de maneira correta, porque tem gente que também bate palma fora do ritmo, fora do contexto, vira um troço esquisito aquilo lá, e vira uma palmaiada toda errada. Então, assim, não é proibido, mas tem que ser bem feito. Então presta atenção, quando você decidir que vai bater palma, você tem que fazer também isso de maneira correta, né? Uma outra coisa que acontece também nessa questão do louvor, da música, é levantar as mãos, né, durante os cânticos. Muita gente levanta a mão durante os cânticos. Isso é uma prática que não aconteceu em igrejas mais tradicionais, né? Mas a gente pode ver que existe essa questão na Bíblia também. E na Bíblia, levantar as mãos tinha o sentido de juramento, tinha o sentido de oração, tinha o sentido de louvor. As pessoas levantavam as mãos para se expressar. Então, o que eu digo? A igreja deve orientar as pessoas, ter estudos como esse que nós estamos fazendo agora, dentro da igreja, na escola bíblica dominical, ou no momento em que tem estudos bíblicos, e explicar para as pessoas que isso não é uma coreografia que deve ser feita porque na igreja tal se faz, porque existem muitas falsas igrejas que têm esse tipo de expressão, de culto, mas na verdade eles não estão cultuando a Deus, eles não estão nem pensando em Deus, eles só estão fazendo aquela coreografia de novo para mostrar para todo mundo que são espirituais. Então a gente não deve fazer essas coisas baseado nos outros, né? A gente tem que fazer porque a gente ama a Deus e a gente quer levantar e expressar para Deus alguma coisa verdadeira. Então, 3 coisas que eu gostaria que você entendesse que é possível você levantar a mão, que você pode expressar com a sua mão levantada. Então a primeira dela é que as minhas mãos estão limpas de pecado. Quando eu faço assim diante de Deus, eu levanto a minha mão diante de Deus, estou assim: Deus, eu já me arrependi dos meus pecados, eu sinto o teu perdão na minha vida. Isso pode ser uma expressão legítima. Também eu posso, com as minhas mãos levantadas, dizer assim: ó, Deus, eu dependo de ti. Eu estou esperando que o Senhor me abençoe. Deus, eu estou colocando diante do Senhor a minha necessidade. Ó, mãos vazias, Deus. Eu não posso fazer por mim. Eu creio que o Senhor é Deus, o Senhor é meu Deus. O Senhor pode me abençoar. Também tem a questão que a gente vai encontrar lá no Salmo 143. É bem interessante. Tem uma expressão lá que eu gostaria que você visse lá. Salmo 143. Salmo 143, olha o que ele diz aí, o salmista, no verso 6. Salmo 143, 6 diz assim: ó, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Então é uma expressão de levantar as mãos com o desejo de Deus, com o desejo de alcançar a Deus. Olha o que ele diz: a ti levanto as minhas mãos, a minha alma anseia por ti. É uma expressão do coração verdadeira de alguém que está adorando a Deus de verdade e deseja Deus, e ele levanta a mão: Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu quero te alcançar, Deus. Esse é um sentido. E a gente pode colocar mais um, que é mais uma expressão que também está na Bíblia, no Salmo 119. Olha o que diz o Salmo 119, verso 48.
Essa é muito interessante. Ó. Salmo 119, 48. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. É assim. Eu tenho os mandamentos de Deus, eu tenho a palavra de Deus na minha mão e eu olho para isso e eu vou meditar nisso. E aí eu levanto as minhas mãos em gratidão, em rendição, em submissão aos mandamentos. Ele diz assim, ó, para os teus mandamentos que eu amo, para a tua palavra que eu amo, eu levantarei as minhas mãos e meditarei. Eu vou dizer assim, eu sou completamente vazio, eu preciso me encher da tua palavra. E essa expressão de levantar a mão é rendição. Sabe, o ladrão fala, mãos ao alto, eu me rendo. É essa expressão, a gente pode usar mais ou menos isso. É assim, ó, Deus, eu me rendo à tua palavra, aos teus mandamentos, aquilo que o Senhor faz. Esse é o sentido disso. Olhando para tudo isso, a gente pode afirmar que a prática do louvor litúrgico, o louvor no culto, ele deve estar bem distinto das loucuras das falsas igrejas, dessas essas expressões. A gente tem até brinca com algumas expressões, sapatinho de fogo, reteté, esse tipo de coisa, mas aquelas expressões, elas não são engraçadas, elas são ofensivas a Deus, elas são contrárias a Deus, elas são antibíblicas, são anticristãs. Então a gente tem que fazer um culto em que a música é bíblica, de conteúdo que enaltece e elogia o nosso Deus e traz para a centralidade Jesus, de maneira decente, de maneira correta, de maneira verdadeira, para a gente estar distinto das práticas e da loucura que se faz por aí. Então a igreja deve oferecer para Deus um cântico digno, que enalteça a sua santidade, a sua grandeza e a sua majestade. Deve ser uma arte bonita, verdadeira, que demonstra o nosso amor a Deus e demonstra o nosso amor aos irmãos. Então, dentro desse contexto, semana que vem a gente vai falar sobre o momento do louvor, uma coisa mais específica para dentro do louvor, mas a gente já vai com essa base. Nós temos que fazer para Deus, porque amamos a Deus, porque Cristo nos salvou. Nós temos que fazer por gratidão. Eu quero cantar para Deus porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez por mim. Eu quero elogiá-lo porque Ele é tudo na minha vida. Então é dessa maneira. Mas sempre lembrando de Hebreus 12. Com temor e com tremor diante de um Deus santo. Amém? Antes da gente encerrar, eu acho que vieram algumas perguntas. Sim. E aí vamos ver como é que a gente faz. O William vai ver aí. Primeira pergunta vem lá da Claudinha e ela está perguntando: é possível definir um ritmo santo e um mundano? Eu acho que não. E eu acho que sim. Porque tudo depende da intenção do coração. Por exemplo, você pode... A gente ouviu a vida inteira que o rock é do diabo. Mas por quê? Porque a maneira como se cantava o rock nos anos 70, e eu me lembro muito bem disso, era matando pássaros no palco, era matando bode no palco, as músicas eram todas de adoração a Satanás. Então as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim, isso é do Satanás. Sim, mas aquela música é do Satanás. Aquelas pessoas são do Satanás e fazem música do Satanás. Mas existe muito rock que foi feito com música bíblica e cristã e que foi cantada dentro de um contexto de ordem e de adoração e tal. O samba, a mesma coisa. Você pode fazer um samba totalmente pornográfico e sujo, mas você também pode fazer uma canção muito linda de adoração a Deus usando samba. Então não existe essa... Eu penso assim, o diabo não produz nada. Tudo quem cria tudo é o próprio Deus. E eu creio que a música é uma coisa que Deus criou. Aí o diabo se apropria das coisas de Deus para fazer o mal, assim como ele se apropriou do coração do homem para fazer o mal. Mas não significa que toda a humanidade é do diabo, e também não significa que existem músicas do diabo. Não é isso, não. Eu acho que
é possível a gente conviver com todos os ritmos e estilos. Não significa que dá para usar todos os ritmos e estilos num culto. Como eu já falei no começo, um heavy metal você não pode usar num culto. Vamos iniciar nossa ceia do Senhor e sai tocando um heavy metal. A pessoa enlouquece. Mas é possível fazer um bom rock and roll, um bom samba, um pagode para quem gosta e que seja agradável a Deus. Mas uma pergunta lá do Anderson. Ele está perguntando: como é a sua visão de certos louvores no culto que somente os integrantes do grupo cantam e a igreja só assiste como um show? Esse é um problema que não é só da música, né? Esse negócio de grupo de louvor, a gente vai falar um pouco disso semana que vem, trouxe esse estrelismo para dentro da igreja, né? Hoje muita gente quer participar do grupo de louvor porque é um momento artístico dele. E isso dentro do culto não existe, mas enfim, acontece. Então, normalmente essas pessoas fazem isso por si mesmas, porque querem mostrar suas habilidades na guitarra, na bateria ou na voz. E essas pessoas precisam ser orientadas. De repente a pessoa está fazendo aquilo porque ela tem visto muito disso, com pessoas que são aclamadas no Brasil inteiro e alguns no mundo inteiro, como pessoas de Deus e que fazem esse tipo de música, e aí ele embala nessa bobeira. É uma bobeira. Imagina que você vai ser o reizinho do palco de uma igrejinha lá no fim do canto do mundo lá e você se acha alguma coisa. É orientar. E em alguns casos é disciplinar, porque algumas pessoas não estão preparadas para louvar a Deus ou dirigir uma congregação no louvor a Deus. São pessoas que têm outros interesses. Essas pessoas precisam ser disciplinadas e em muitos casos afastadas do louvor porque elas não são adequadas. Então, quando um grupo de louvor ou alguém, um dirigente de louvor, começa a fazer música que ele só começa a solar, é melhor você chamar ele num canto e bater um papo com ele e dizer assim: meu amigo, é o seguinte, aqui é para Deus. Para você faz em outro lugar. Arruma um canto para cantar e seja feliz. Sim. Eu acho que puxando um pouco nesse gancho, num contexto diferente também, a gente vê apresentações às vezes na igreja, por exemplo, uma cantata de Natal. Onde nessa situação, o grupo coral, por exemplo, ensaiou uma série de músicas e eles vão cantar, e são músicas que às vezes a igreja conhece, mas muitas vezes não conhece, e eles vão apresentar aquelas músicas, né? Mas aí é isso, é uma apresentação especial, é um louvor a Deus, por mais que a igreja não esteja participando ativamente cantando, ela está participando, talvez refletindo, vendo a história, meditando na letra, mas é isso, são momentos, não é o período de música da igreja feito pelo grupo de louvor. Aí é diferente, então é importante a gente também diferenciar esses dois momentos, essas duas situações, onde um é todo domingo e o outro são em ocasiões especiais, uma cantata, uma apresentação num dia especial. É isso aí, gente. Semana que vem a gente vai voltar com a continuação, vamos falar do momento do louvor, vamos entrar um pouco mais nessas particularidades. Claro que agora talvez a coisa tome uma dimensão maior, né? Normalmente esses estudos são lá para a nossa igreja, mas nós estamos abertos. Se você está assistindo e você quer fazer uma pergunta, ou se você tem sua posição, nós também estamos abertos a ouvir, mas essa é a posição que nós temos biblicamente, que a gente adota para a nossa igreja, a Igreja Batista Zona Sul, em São José do Rio Preto, e o nosso desejo é que as pessoas sejam edificadas na verdade, no Evangelho, na centralidade de Cristo na nossa vida, para que eles possam louvar de maneira correta, prestar um culto a Deus de maneira correta, tá bom? Eu queria só lembrar vocês que no próximo domingo nós temos às 19h30 o nosso culto, também será transmitido online, e nós vamos falar a respeito de quando Deus não responde a nossa oração. Como é que a gente olha para a Bíblia e enxerga algum consolo quando Deus diz não, ou quando Deus simplesmente não fala nada com a gente, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou pedir para o William estar orando e a gente está encerrando o nosso culto aqui, tá bom? Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui aprendendo a sua palavra. Muito obrigado porque cada vez mais nós estamos aprendendo, crescendo e amadurecendo dentro da sua doutrina e da sua palavra. Vem estar cuidando de nós cada dia mais. Vem estar nos ensinando sobre essas questões do louvor, da música na igreja, para que a gente possa servir o Senhor da melhor maneira possível, da maneira que o Senhor queira e não da maneira que nós queremos. Vem estar cuidando da nossa igreja nesse período tão complicado que tem sido com esse coronavírus, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E nós agradecemos porque o Senhor nos colocou numa situação onde temos as ferramentas necessárias para poder estar falando da sua palavra, mesmo não podendo estar juntos pessoalmente. Esteja com a sua igreja hoje e nos preparando para o culto de domingo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de desligar, nós vamos encerrar, vai aparecer o logo da igreja e nós vamos deixar tocando alguns louvores, se você quer aproveitar ainda, são louvores da minha época e a gente vai encerrando aqui. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.